notas, acordes, harmonia, composição. Termos que a arte da perfumaria empresta da música. Isso não é uma arbitrariedade ou algo relativo a um gosto exótico, mas estudaremos agora por que perfumes e música são tão próximos. Em 1890, o perfumista inglês Septimus Peace causou indignação de alguns cientistas e de parte da academia quando relacionou o processo olfativo ao processo musical. Ele dizia que o perfumista, quando compõe um buquê, é como um músico a compor um acorde e que segue as mesmas leis da harmonia musical. Bom, essa questão passou a ser melhor compreendida só já nos séculos 20 e 21, depois que Luca Turing, um libanês, cientista, perfumista, desenvolveu a teoria vibratória do olfato. Segundo essa teoria, os receptores olfativos eles são capazes de detectar vibrações internas das moléculas. E isso é algo presente num imaginário muito antigo. Quando estudamos os hinos órficos, percebemos que há uma profunda associação dos deuses, planetas, elementos cantados nos hinos com os aromas. Cada hino, que é uma canção, ele é cantilado, cantado, acompanhado por um aroma. É muito interessante quando estudamos, por exemplo, o hino ao éter. Coloco aqui na tela. Ó Dios, ipsmelatron erron kratos en atires, astrum eliuti sereneis temerisma, pandomatur, peripnos passis oisin en afisma, epsifanis eter, cosmos tichin ariston, aglaum o lástima, se las forum asterofenhes, que cliscon litomesse, que cramenum edion ine. Ó portador da perene força indestrutível de Zeus, parte das estrelas, do sol e da lua, regente de tudo, a cuspir fogo, a centelha para todos os viventes, éter a brilhar no supremo, mais excelente elemento do cosmos, ó rebento brilhante luciferiano, a brilhar com as estrelas, invoco-te e suplico que sejas temperado e sereno. Aqui eu quero ver esse céu azul. Aqui eu quero olhar esse mar do sul. Aqui eu quero voar o mais alto que eu puder. Um dia eu vou sair, vou morar no ar. Este hino órfico é acompanhado por uma fumegação de açafrão. Bom, em primeiro lugar, antes da investigação do açafrão com o éter, é preciso fazer uma observação antropológica. Porque nos cultos antigos de diversos povos, diversas civilizações, o aroma, a fumegação, ou feita por resina, por incenso ou por plantas, é tão fundamental quanto a música. A música nasce como uma ferramenta litúrgica. Antes da música como conhecemos hoje, em quase todas as civilizações antigas, ela tinha uma função litúrgica. Bom, a música, assim como o aroma,
possui uma diferença fundamental da arte representativa, ou seja, as pinturas e imagens que também faziam parte dos templos. As esculturas e imagens, as obras de arquitetura, são artes representativas. Quando um escultor finaliza uma escultura, ou um pintor finaliza um quadro, um arquiteto faz o seu projeto se transformar em um prédio, você percebe que há uma arte pronta para a contemplação. Basta que você fique diante daquela escultura, daquela representação, ou que nos dias de hoje veja uma foto e pronto, você já está a contemplar a obra de arte. Já a música e o aroma funcionam de uma maneira diferente. A música, para ser apreciada, ela exige ser reproduzida cada vez em que a pessoa desejar, né, na sua apresentação. E o mesmo ocorre com o aroma. Então, música e perfume compartilham desse mesmo estado. Isso nos leva agora a uma análise mais profunda. E aqui podemos utilizar a própria história da Bíblia, do povo hebreu, para analisar essa transformação. Abraão, que não era um sedentário, não era um nômade ou seminômade, não tinha um templo. Abraão utilizava qualquer espaço ali para o seu culto, né? Uma rocha, um totem, qualquer coisa onde fosse possível oferecer uma libação, um sacrifício, e ali ele entoava seus cânticos. Quando o povo hebreu, mais tarde, se estabelece de fato na Terra Prometida como sedentário, surge o primeiro templo, né? Então, percebe-se que a arquitetura daquele primeiro templo de Salomão também era uma arquitetura sagrada, né? E disso você possui uma literatura até paralela à Bíblia, que é muito vasta, né, sobre essa questão da arquitetura sacra do primeiro templo. Nesse sentido, no imaginário antigo, a arte da representação da arquitetura do templo, dos objetos do templo, são representações das realidades definitivas e fixas, né, do imaginário. Então, a arte da pintura, da escultura, dos objetos sagrados, representam estados fixos e definitivos. Já a liturgia, e isso é percebido não só na história dos hebreus, como de diversas religiões antigas, é uma arte móvel, tá? É um imaginário móvel, tanto que os hebreus, por exemplo, possuíam um calendário litúrgico relacionado às estações, às colheitas, e diversos outros povos também, né? Tanto do Oriente como da Europa pré-cristã. A liturgia é sempre, digamos, um imaginário móvel, né? Sempre em transição, conforme as realidades do espaço-tempo. Agora vou cheirar a ver que esta poeira não está dando pé. Agora vou cheirar a ver que esta poeira não está dando pé. Agora vou cheirar a ver que esta poeira... Então você tem o templo
como a realidade fixa, né, uma representação fixa da realidade, e a liturgia é o espaço da relação do homem com o espaço-tempo e com Deus ou com os deuses, com a realidade superior. E essa realidade está sempre em constante transformação. Os textos sagrados, as escolas antigas, os antigos mistérios, sempre relacionaram o fato do plano, aquele espaço-tempo, funcionar através de 4 estações, que são bem distintas, né, com as coisas que ocorrem na vida individual e na vida de uma determinada sociedade. E a liturgia, então, é aquilo que ocorre dentro de um espaço fixo para equilibrar ou harmonizar ou pedir algum favor ou oferecer alguma expiação. E tanto a música como a apreciação dos aromas atuam da mesma forma, né? Por exemplo, quando você escuta uma música, naquele momento em que a música é apreciada, ela já está a morrer, né? A execução da música, digamos, é a sua própria morte, é a sua dissolução no espaço-tempo. Mas é uma dissolução que trabalha com diversos aspectos da tua memória. Então, por isso, escutamos uma música para relembrar de algumas coisas, para esquecer de outras. Algumas músicas emocionam, algumas causam raiva, né? E assim por diante, né? E o mesmo ocorre com os aromas. E assim como a música escapou do ambiente litúrgico para se tornar uma arte capaz de produzir efeitos individuais, né? Efeitos na mente humana, no estado de espírito ou naquilo que uma pessoa deseja transmitir, né? Com os aromas ocorreu a mesma coisa, né? Não por acaso é dito também nos hinos hórticos que o aroma faz o silêncio falar. Então, quando um músico transmite a, a sua música, ele deseja que algum efeito seja reproduzido. A antiga relação ali do princípio da música, na qual o som conduzia a nossa relação em um espaço-tempo em constante alteração e repleto de perigos e tudo mais, o aroma tinha a mesma finalidade, né? Então você percebe isso até na própria Bíblia, quando Deus já desagradado pelo mau caminho dos sacerdotes do templo, diz: o aroma dos teus sacrifícios são abomináveis agora. Ou seja, você pensa, né, direito nessa questão, ali no contexto bíblico, Deus não tem olfato, né? Mas o aroma transmitido ali era como uma externalização de um estado interno, né? Então, o estado interno dos sacerdotes era péssimo, era extremamente corrupto. Então, o aroma, que era o mesmo de sempre dos
sacrifícios que o próprio Deus havia pedido, né, já não eram mais agradáveis, porque isso nos indica já um imaginário antigo sobre a questão dos aromas e dos perfumes, né? É uma representação externa daquilo que é muito interno. Isso também nos leva a outro ponto do imaginário. No relato da criação, vemos que Deus sopra o fôlego da vida nas narinas de Adão, né, ou Adão. Pensando bem aqui no simbolismo, ele sopra, ou seja, solta o ar, né? O sopro é aquilo que sai do teu interior, né, e entra pela narina, ou seja, o que vai para a narina vai para o aspecto mais interno do corpo e o fôlego da vida. Ou seja, a questão do sopro, do ar, e o ar é o veículo, né, das moléculas olfativas, é o campo daquilo que há de mais interno. Não por acaso, por exemplo, no hebraico, no árabe, a palavra ruach, ela representa tanto espírito como ar. E a mesma coisa no grego. Pneuma é tanto ar, por exemplo, daí temos hoje a palavra mecânica pneumática, como espírito. E aqui a música e os aromas, de novo, se entrelaçam, né? Porque a música também não é algo palpável, né? Um aroma não é palpável. Você borrifa o perfume ou você queima um incenso, você não consegue palpar aquele aroma. É diferente de uma escultura, e a música se propaga, né, por meio de ondas também. Não são elementos, não são artes que são palpáveis, que você consegue pegar ou mesmo enxergar. Diante disso, agora conseguimos entender a estrutura aqui do imaginário do éter com o açafrão. O éter, né, para os gregos antigos, né, ele era a substância perfeita, imutável e eterna. Seria a substância a preencher o céu ali com os deuses do panteão, né? E para Platão era a forma mais pura do ar, né? E por que o açafrão, então, é ligado ao éter? O açafrão é uma planta muito bela, né? Roxo, violeta, ela floresce no outono e era usada na medicina da Grécia Antiga, da Roma Antiga, depois também na Idade Média, na Renascença, como uma restauradora de ânimo, né? Ou seja, essa planta era feita uma infusão para fornecer uma panaceia aos desanimados, doentes, enlutados e assim por diante. Mas, em excesso, ela é tóxica e muito perigosa, né? Então, eles diziam que o açafrão, até o aroma, o odor, embora fosse capaz de curar ferimentos, estigmas, restaurar a beleza da pele, né, seu aroma excessivo também sufocava, né?
Horácio também cita que o açafrão era muito utilizado no teatro romano, antes dos atores subirem ao palco. Eles pisavam ali em flores de açafrão ou perfumavam os pés, porque isso daria uma espécie de, de ligação, de ponte com os gênios do teatro, da arte do teatro. Bom, tendo em vista aqui que o éter seria esse quinto elemento, a, a substância primordial, e o açafrão um restaurador de vida, a ponto até de Paracelso criar uma fórmula com açafrão para restaurar a vida orgânica a corpos orgânicos mortos, né? É uma coisa que nunca ninguém conseguiu desenvolver com a fórmula dele, ninguém conseguiu ressuscitar nada, mas é claro que isso tem um sentido simbólico também ligado aqui ao orfismo e à alquimia antiga que vem desde os gregos, né? Então, essa característica restauradora do açafrão seria uma espécie de ponte de, de ligação do homem ao seu estado primordial. Porque tanto a alquimia como os antigos mistérios buscavam restaurar o homem, o espírito humano, a seu estado primordial, né? Junto ali do mundo dos deuses, do mundo da eternidade. Então, essa característica do açafrão de restaurar seria uma espécie de externalização do nosso desejo interno por essa substância perfeita, imutável e primordial. Isso também é capaz de nos conduzir a mais um ponto. A música e a arte da perfumaria são realizações de todos os choques, intervalos e oitavas que passamos durante a experiência humana. Então, assim como as liturgias antigas tinham a função de estabelecer alguma conexão com os deuses em meio a um espaço-tempo em constante alteração, a música e a arte dos aromas, já fora do contexto litúrgico, representam esses mesmos movimentos, mas em relação aos nossos aspectos mais internos, mais profundos. Então, um músico e um perfumista, eles caminham em um mesmo campo do imaginário e das representações do imaginário. E é justamente por isso que algumas músicas que parecem detestáveis a algumas pessoas, para outras são excelentes representações. E os aromas também. Há pessoas que, por uma questão da memória, alguma memória afetiva, sentem pavor a determinados perfumes, enquanto outras amam aquele perfume. Então, todas essas reações se dão por conta desse processo, né, de externalizar algo muito, muito profundo e de uma forma que não é palpável, né? Porque tanto a arte do som como a arte do aroma não são artes que são apreciadas
de forma permanente, né? E nem de uma forma palpável. The crawlers cover the floor in the red oak corridor. On my second side of people, they've more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking, closing on